Boa tarde, bem-vindas, bem-vindos a mais um Café Teológico. E nesse mês de maio, que é o mês caracterizado como mês mariano pela Igreja Católica, e nós sabemos que nas diversas comunidades pelo Brasil e em vários países do mundo, se celebra a vida de Maria, Maria, mãe de Jesus. E nesse café teológico, nós vamos conversar sobre as diversas representações e percepções que a Igreja nos apresenta sobre Maria ao longo da história. E nesta conversa, nós vamos fazer em diálogo a partir de algumas percepções de teologias feministas sobre Maria. O Brasil é uma sociedade bastante plural, multirreligiosa, multicultural, interreligiosa, intercultural. E a Igreja Católica nos apresenta uma imagem fixa de Maria. Então, nesse café teológico, nós queremos perguntar: como é que nós podemos superar essa visão única, tão fixa de Maria, que é apresentada pela Igreja? E que consequências essa visão de Maria traz para a vida, principalmente das mulheres, que somos a maioria que frequentamos a igreja. E também, na nossa conversa, nós queremos pensar e repensar a importância de uma mariologia feminista para os dias de hoje. E para refletir sobre estas e outras questões, nós convidamos a teóloga Perla Doneda, que é mestra e doutoranda em Ciências da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo. Bem-vinda, Perla, e desde já muito obrigada por você ter aceitado fazer essa reflexão conosco. Boa tarde a todos e todas, né, que estão aqui conosco. E eu agradeço muito o convite das Católicas pelo Direito de Decidir, em nome da Isabel, que me convidou a estar presente nessa tarde, conversando com outras mulheres, com outras pessoas, né, fazendo aqui juntas um caminho, aprendendo juntas. Eu agradeço muito. Então, como Isabel já disse, eu me chamo Perla, eu sou de uma cidade pequenininha aqui no estado de São Paulo, né? Para quem não me conhece, eu sei que muita gente não me conhece. Eu sou da cidade de Montemor, uma cidade do lado de Campinas. Como a Isabel já disse, eu sou mestre em Ciências da Religião pela UMESP, né? A Universidade Metodista de São Paulo. E atualmente estou no doutoramento, também em Ciências da Religião. E o meu tema, de certa forma, ele abarca muito, né, Maria, tanto no mestrado como agora no doutorado. Eu resolvi dar sequência, né? No mestrado eu já trabalhei Maria na perspectiva na ótica da Igreja Católica, né, a partir do Papa João Paulo II e os seus desdobramentos subsequentes. E agora no meu doutorado eu estou em busca de Maria, mas no período da colonização. Então eu estou aí nos estudos, me aprofundando, tentando me especializar, não sei tudo, né? Então, eu espero também contar com a compreensão de vocês e espero atingir a expectativa de vocês, né? Eu sou casada, eu tenho 2 filhos, já tenho um neto, né? Que daqui a pouco completa 1 ano. Então, esse é um pouquinho da minha história. Sou católica, e como católica, até em conversa com a Isabel, eu contei isso para ela também. Eu sempre fui motivada, né, nas festas de Maria. Então, minha experiência desde pequenininha, meu contato com Nossa Senhora, né, com a imagem de Maria, eu saía de anjinho desde muito pequenininha. Então, a minha devoção mariana, ela cresceu, né, eu era pequenininha, e estava eu lá na fila dos anjinhos, na igreja, para fazer coroação de Nossa Senhora,
E depois, conforme o tempo foi passando, eu fui fazendo outras experiências com ela, e hoje eu também sou mãe, né? Como eu disse, sou avó. Então, minhas experiências com Maria mudaram e perderam um pouco aquela inocência de criança, de quando ainda pequena, né? Então, a minha fala de hoje, ela tem como estrutura, né, para a gente trocar aqui um pouco a nossa conversa, e durante a história, né, de Maria, os acontecimentos, entre acontecimentos e interesses em que foram sendo perpetrados, né, pela Igreja ao longo da história, né? Então, daquele que domina, né, daquele que domina o contexto da época e que se utiliza muitas das vezes, na maior parte dos discursos, pelo menos é o que eu tenho observado, sempre de um discurso do medo, né, a partir de uma fragilidade da pessoa, de um desconhecimento. Então, a fala, a linguagem, o discurso acaba sendo bastante eficaz, porque uma pessoa temerosa, né, isso também a gente encontra muito no período da colonização, uma pessoa temerosa, ela também acaba acreditando em muitas coisas, ela precisa se apegar em muitas coisas, né? Então, é importante que nós tenhamos em mente que, de alguma maneira, isso vai estar tentando ser explícito na minha fala. E que as teólogas feministas, elas estão muito antes do que eu, né, já tentando apontar essas relações, né, de interesses, de poder, né, de jogo, de linguagem, de imagem, né, de símbolo. Então, a função de uma teóloga feminista é problematizar esses símbolos, essa linguagem, né, aquilo que é tentado passar para todos os seus fiéis, para as pessoas, né, dentro do contexto de cada época. Então, é sempre a partir de uma realidade vivida que a gente faz essa problematização, né? É sempre a partir de algo que a gente detecta, em que é preciso fazer uma pergunta para aquilo que está acontecendo. Então, nós tentamos sempre apontar um caminho, né, que na sua grande maioria das vezes, todas as teólogas, quando tentam apontar um caminho a partir dessa problematização que é feita, é sempre com o fim de uma desigualdade, de uma injustiça, de uma exclusão, de uma marginalização, né, daquele que é diferente, né, objetivando sempre a equidade, né? Então, essa é um pouco a estrutura que eu vou percorrer do texto. Eu peço a vocês, assim, a licença de que eu vou ler uma boa parte da minha fala para eu não me perder, também para não passar muito do tempo, né? Para que a gente possa ter um tempo depois para conversarmos e fazermos, se alguém quiser fazer pergunta e tal, né? Então, eu vou me atentar um pouco à leitura. Também já quero dizer que no início da minha fala, eu também coloco alguns dados, assim, que talvez para algumas de nós já seja, assim, tipo, cansativo, eu já sei disso, mas para poder fazer essa estrutura que eu pensei, eu achei que seria prudente puxar desde lá do início do cristianismo para os nossos dias, tá bom? Então, eu vou caminhar com vocês nesse sentido. Então, Maria, numa perspectiva feminista, e aí, então, tem já a perguntinha, né? Maria de todas as mulheres? Então, na história da Igreja Católica, o que é que nós temos, né? Tudo que nós sabemos até hoje sobre Maria se encontra nos raros episódios narrados na Bíblia, e o desenvolvimento como a Nossa Senhora foi sendo construído ao longo do tempo pela Igreja Católica Romana. É importante salientar que tudo que temos sobre Maria, a mãe de Jesus, ou melhor, boa parte da nossa crença em Nossa Senhora, né, a Virgem Maria, a mãe de Jesus, a mãe de Deus, origina-se de textos apócrifos. São textos que nós não temos na Bíblia, como, por exemplo, os nomes dos pais de Maria, né? É um exemplo.
A devoção popular a Maria, mãe de Jesus, é construída na vida cotidiana da igreja cristã primitiva ao longo dos 4 primeiros séculos da era cristã. Então, aqui eu vou passar um pouquinho rapidinho, eu fiz algumas anotaçõezinhas só do que é que aconteceu de lá para cá, né, quais foram vamos dizer assim, as características que foram mais enfatizadas em Nossa Senhora, né, ou melhor, em Maria de Nazaré, que já lá desde os primeiros séculos foi sendo construída, né, na comunidade primitiva, né, dos seguidores de Jesus. E para isso eu uso um texto do Frei Jacir Faria, que ele traz assim bem detalhadamente isso. Eu trouxe alguns pontos que eu achei importante. Então, de acordo com ele, né, com o Frei Faria, a leitura paralela à apócrifa recolheu importantes elementos marianos já no início do século II, como a pureza, a virgindade e a santidade, os quais serviram de base para os dogmas marianos posteriores. No século IV, reforçou-se esse posicionamento, acrescentando que Maria era mãe de Deus e de nosso Salvador, bem como teria sido assunta aos céus, tornando-se a primeira mortal a ressuscitar, né, a ser arrebatada, sem passar pela morte. Nesse mesmo século, né, no século IV, após o Concílio de Nicéia, é que se define a discussão em torno da divindade e humanidade de Jesus, permitindo reflexão teológica para Maria, que, sendo ela mãe de Cristo, né, do Christotokos, poderia ser ela também divina. Inclusive, é feito até este questionamento, né, porque a partir disso, poderia também ela ser divina? Então, no século V, no Concílio de Éfeso, em 431, declarou-se a maternidade de Maria como sendo a mãe de Deus, a portadora de Deus, ou seja, a Theotokos, que é um termo bastante conhecido, né, na nossa devoção mariana católica. No século VI, a literatura apócrifa defendeu a visão de Maria como mediadora, tendo compaixão e intercedendo por elas junto a seu filho. Aí que surge no Oriente a festa da Dormição de Maria, para todo o Império Romano. É também nesse século que, no Concílio de Constantinopla, 531, proclamou o dogma da virgindade perpétua de Maria. No século VII, com o Papa Sérgio I, a festa da Dormição de Maria passou a ter a relação com sua Assunção, temática já presente nos séculos III e IV. O dogma da Dormição de Maria é bastante interessante, porque ele também chega até a nossa colonização aqui no Brasil, né? Veja que aqui eu estou falando do século III e IV, mas esse é um dado bastante importante, porque, como eu disse no início da minha fala, que a estrutura da ação, vamos dizer assim, da igreja no mundo, e aqui eu falo a partir da experiência católica, é claro, é sempre pautada nessa esfera do medo, né? Do medo do que vai acontecer com a gente amanhã, como que vai ser no pós-morte, o que será da minha vida. Então, Maria, desde os primórdios, ela tem uma contribuição muito importante nesse sentido, porque é ela que é um ser humano, vamos dizer assim, uma pessoa igual a qualquer outra, vamos dizer assim, no contexto, sobretudo, da época, né? Que então passa a se pensar em coisas o que aconteceu com Maria, né? A primeira mulher, né? Desse novo projeto de Deus para a humanidade, ela é a primeira, e então, se ela é a primeira, o que é que acontece com ela, né? Quais são as atitudes em que ela tomou e que, se nós tomarmos, isso também fará com que nós tenhamos uma vida eterna, né? Que era a proposta do reino, né? Ter a vida eterna, de ir para o céu e de estar do lado de Deus, de Jesus, e posteriormente a construção com a imagem de Maria também. Então, a dormição de Maria, ela tem um pouco esse sentido, porque ela também quer dizer que responder, na verdade, né, as questões de que
Mas Maria morreu mesmo, sendo mãe de Jesus e depois mãe de Deus, né? Conforme a igreja vai proclamando, como é que ela pode ter morrido? Então, surge também essa devoção da dormição de Maria, de que Maria apenas teria dormido, né? E essa devoção, ela chega até a nossa colonização. E um pouquinho antes da colonização, né, já lá na Europa, é que surge a devoção da Nossa Senhora da Boa Morte. Então, a Nossa Senhora da Boa Morte vem da devoção da dormição de Maria. Então, esse é um dado importante para a gente também compreender que, como eu disse, as estruturas de medo, né, e esse livro do Padre Faria, ele vem até a colonização, e é o objeto meu de estudo doutorado, como nenhum ambiente mais medronho, vamos dizer assim, mais passível de medo do que o período da colonização, né? Então, essa devoção mariana uma das primeiras que chega aqui para nós, né? A Nossa Senhora da Boa Morte, porque o medo que se tinha no início era muito grande. Mas então, continuando aqui, daí no século VIII é que a festa da dormição, né, da morte de Maria, né, e sua assunção se une ao culto aos mártires, passa a ser somente a assunção da bem-aventurada Virgem Maria, fato que persiste até os nossos. No segundo concílio de Nicéia, que foi no ano de 789, Maria passou a ser venerada como Rainha do Céu, né? É um outro título que surge a partir desse concílio. Então, essas atribuições e devoções marianas vão sendo alimentadas junto ao povo até o século XI. E é na Baixa Idade Média, que são os séculos do 11 ao 15, né, que aí nós já estamos muito próximo aqui da nossa colonização, que Maria passa a ser cultuada como símbolo da igreja, obtendo um vínculo de comunhão e visibilidade de poder eclesial. Por que eu trago isso, esse dado? De um tempo assim também longo, né? Se a gente for pensar desde o tempo primitivo até agora, que daí que ela passa a ser cultuada como símbolo da igreja. Nesse processo em que dos desafios que também a igreja enfrenta lá no começo, né? Ela também tem que ir firmando os seus passos e Nossa Senhora vai ganhando também espaço a partir das estruturas de conquistas, de afirmação da igreja. E a gente percebe bastante isso no livro de Mariologia Social, do Clodovis Boff, em que ele faz esse traço desde os séculos lá, 6, 7, 8, 9, e vai até chegar o nosso período de conquista, da imagem de Maria, como ela é cooptada, né, e para as guerras, em defesa da fé e nas conquistas territoriais. Fase essa já na colonização das Américas. Então, com os colonizadores, a Virgem Maria que prevalece é a de poderosa protetora dos navegantes, a Nossa Senhora da Boa Viagem e a de protetora na hora da morte. E também, como eu disse, o Boff, ele deixa muito claro, assim, eu até fiquei, vamos dizer assim, chocada, né? Porque o evangelho é o evangelho do amor, da fraternidade, da solidariedade, ela gerou isso no seu ventre. E, na verdade, ela é cooptada e ganha títulos militares, né? E ganha mesmo esse título de guerreira, de vitoriosa. Ela vai para os campos de batalha, o Boff conta com detalhes assim, isso, né? Em que vai, às vezes é a imagem que vai, às vezes é um estandarte que vai dela. Então, assim, há lutas, né? Há mortes, há perdas de vidas, né? Há coisas que a história dos homens a gente percebe que foi construindo ao longo do tempo, né? Depois, nos séculos 14 ao 19, a devoção à dormição de Maria chegou ao Brasil e com ela surge a Irmandade da Boa Morte. No século XX, as devoções aumentaram, as congregações religiosas se intitularam sob a proteção de Maria, bem como movimentos laicos. E aí, né, nós temos apenas no ano de 1950 o Papa Pio XII, que declara o dogma da Assunção de Maria em corpo e alma à glória celestial. Né? Então, no ano 1950, que é bem próximo da gente, a igreja diz que ela foi elevada ao céu de corpo e alma.
Então, aqui eu não sei como é que vocês hoje reagem a isso, quem está nos ouvindo, mas em plena modernidade, não é? Em pleno contexto científico que nós temos, com tantas descobertas, ao menos para mim, isso me causa um certo desconforto, né? E aí faz com que a gente vá lá problematizar as questões, né? Problematizar vamos dizer assim, não vou dizer criação, porque pode parecer estranho, mas os títulos, né, que vão sendo perpetrados ao longo da história, normalmente eles sempre cunham um objetivo, né? Por quê? Porque por trás de todas essas questões há interesses também, né, que eram bastante comum até a Idade Média, muito mais do que hoje até, né? Interesses políticos, porque a igreja estava realmente muito ligada com o império, ela era imperial, né? E tanto é que Maria ganha esses adornos, né? De mantos cravejados de pedras, ou então com filetes de ouro, a própria coroa de Maria, enfim, esse contexto todo, né? Então, não podemos esquecer que temos um movimento protestante também nesse período nosso da colonização. Então, portanto, nós temos Lutero contestando que tudo que se dizia sobre Maria não estava na Bíblia. E que, de fato, é uma verdade, porque, como eu falei no início da fala, e como eu disse nesse livro do Frei Faria, né, Jacir Faria, ele detalha isso muito bem, bem dizer, muita coisa que nós temos dos apócrifos, né, não são dos textos em que a própria igreja denominou como verdadeiros, né, como sagrados, como únicos, os únicos que deveriam estar na nossa Bíblia, né, na Bíblia cristã, vamos dizer assim. Então, numa perspectiva feminista, né, como é que a gente pode dizer das mulheres na Bíblia, né, partindo de Maria e pensando Maria para as mulheres? Aqui eu me pauto também com colegas, né, que hoje viraram colegas, vamos dizer assim, colegas eu digo no sentido de leitura, né, no sentido de algumas até de amizade, como é o caso de Ivone Gebara, mas em livros da Elizabeth Schussler Fiorenza, por exemplo, dá para nós termos uma boa ideia do que as teólogas feministas, né, ou do que as mulheres feministas têm tentado mostrar, demonstrar, né, do desenvolvimento da igreja. Então, as origens cristãs a partir das mulheres é um texto da Fiorenza, um livro muito bom, em que ela vai colocar de maneira pormenorizada e fundamentada a visão patriarcal, machista daquela época, né, em que as mulheres na Bíblia pouco espaço tinham. Depois nós temos também um outro livro que é um material importante para nós, que é da Rosemary Rutter, que o título do livro dela é sobre sexismo e religião. Então, lá também ela vai mostrar, né, o quanto que as mulheres foram sempre colocadas à margem da sociedade, especialmente em contexto religioso, e nós podemos fazer esse diálogo com os nossos dias atuais, não são livros que estão fixados, né, apenas no contexto da origem do cristianismo, vamos dizer assim. O sexismo é algo presente nos dias de hoje muito, né, nós sabemos disso. E Rutter, além de demonstrar o sexismo existente, ela pretende vencê-lo na linha de um sistema que possa ser realmente igualitário. E isso são todas as mulheres envolvidas com o movimento feminista, com as teólogas feministas. O objetivo é sempre tentar fazer com que as relações sejam bastante igualitárias, né, que haja equidade nas relações. E um outro livro que eu cito da Ivone, que se alguém tiver curiosidade, né, então eu trouxe elas duas, teria tantos outros, mas enfim, eu quis ressaltar esses três, porque acho que são muito importantes para os dias atuais. Então, o da Ivone Gebara que eu trago, né, em suas diversas obras, que são muitas, nós encontramos as mesmas tentativas de superação. E o livro que eu trago dela é um livro de 2017, Mulheres, Religião e Poder, que trabalha o quanto as mulheres são colocadas de lado nos espaços de poderes masculinos, na sociedade e na religião. Então, eu trago esses textos só para dizer que nós, quando nos propomos, né, quando nos vemos feministas, porque às vezes o feminismo ele tem uma carga tão negativa, né, que antes da gente se aprofundar, muitas das vezes a gente não se vê feminista, a gente, na verdade, rechaça o movimento. Quando você
vai se apropriando dos referenciais teóricos dessas mulheres, das falas dessas mulheres, dos escritos dessas mulheres, isso tudo muda muito, e a gente vê que a gente já era feminista e não sabia, né? Então, eu estou trazendo elas também para dizer que eu só estou aqui hoje porque muitas outras mulheres vieram antes de mim e apontaram esse caminho, tá? Então, é importante, dentro dessa estrutura que eu estava dizendo do medo, a gente não esquecer que a sociedade é patriarcal, que há milhares de anos, e que a cultura judaica era machista, patriarcal, portanto, a política social religiosa era de estrutura hierarquizada. Os seguidores de Jesus, nos primeiros séculos após sua morte, sofreram inúmeras perseguições, e a insegurança era uma constante entre eles. Tinham medo de serem pegos, medo de serem mortos, como o mestre foi, medos de dizerem sobre o novo caminho em lugares que os colocassem em apuros. Então, provavelmente, sempre acusados de traidores da lei judaica, de subversivos, da ordem vigente, isso também a gente encontra na literatura, né? E, portanto, fora da lei, pecadores. A insegurança era um sentimento constante, e essa insegurança cria mecanismos de defesa, crenças, sistemas mágicos, para que se possa vencer o medo aterrorizante de não fazer parte das promessas de Cristo, de que não iriam para os céus e ainda mais de que não teriam o direito de ressuscitar com Cristo. Então, o que eu estou também querendo dizer aqui é que nós temos que tomar muito cuidado porque nem é a nossa intenção, né, de negativar tudo que foi construído no sentido de querer destruir. O que a gente também precisa perceber é que era um outro tempo mesmo, né? Um tempo ainda onde o encantamento era muito maior, a forma mágica de enxergar a religião, né? As experiências, as superstições, eram bastante diferentes de hoje. Então, se trata de tentar enxergar sempre o que é que aquilo nos diz hoje, né? Então, o que nós feministas queremos dizer quando repetimos esse desenvolvimento histórico da Mariologia? Queremos mostrar o quanto a mão, né, no sentido de mente humana, vai moldando os fatos na realidade vivida. Porém, se observa que a manutenção do poder masculino é preservada sempre. As experiências vividas sobre um discurso religioso, funcional, intencional, né, são capazes de criar verdades que naquela época fazem todo sentido e que hoje já é possível saber o quanto eram condicionadas por fatores culturais, políticos, sociais e morais da época, cujo sentido era alcançar seus objetivos. Outro aspecto relevante que merece destaque ao fazer esse percurso, né, entre o passado e o presente, é mostrar que os apóstolos foram bem-vindos quando serviram a um propósito à igreja nascente, e que hoje é uma rigidez quanto ao segmento da tradição e de seus dogmas fixos, incapazes de serem superados em épocas tão distintas. Né? Podemos reconhecer que buscou-se resolver as angústias do povo, depois apropriado pela igreja, né, juntamente com o império e igreja, e vai tomando formas que não correspondem às realidades das mulheres de hoje, que as excluem desse imaginário feminino, dessa proposta de ser mulher, pois o medo fixo de Maria, a Virgem, a rainha do céu, serve a uma outra esfera de poder. Então, eu reafirmo aqui com a Schusler Fiorenza que é necessário uma mariologia. Ela tem um texto dela no livro, que é um livro pequenininho da CEBI, que chama Maria entre as Mulheres, e que, diante de todas essas reflexões e problematizações que as teólogas feministas fazem, a Fiorenza sugere que a gente, em vez também de usar o termo mariologia, que ao construir uma nova mariologia, que a gente diga marialogia, né? Ou seja, uma busca constante em rever a mariologia construída pelos homens, onde colocam todas as mulheres sob o único modelo de mulher, ignorando suas múltiplas formas de ser e de estar no mundo. A única mulher, um único modelo, uma única vocação, a da maternidade e da virgindade. Isso ficou também muito claro no meu trabalho de mestrado, né, que diante de todos esses séculos, a Igreja Católica, como eu disse, né, eu fiz o meu projeto de mestrado, a minha dissertação de mestrado, ela foi com base nos documentos do Papa João Paulo II, que falava sobre as mulheres, e depois os seus desdobramentos até o Papa Francisco. Até o Papa Francisco.
E nós não temos novidade, né? Novidades significativas. Nós temos com Francisco, que não era o objetivo primeiro da minha dissertação, fazer um esboço grande dele, né? Nós temos alguns sinais de Francisco, mas documento, fala oficial da igreja, no sentido de mudança mesmo, nós não temos. O documento válido para a mulher é Mulheres Dignitatem, que lá onde se apresenta que a vocação da mulher é a maternidade e a virgindade, coisa que hoje, para muitas mulheres, já não é mais algo que ela queira para ela, né? Então, digamos, agora eu fiz, assim, uma sequência de coisas para a gente pensar juntas, né? Diante disso dessa breve fala. Digamos, qual significado tem para as mulheres a mulher Maria ser rainha do céu? Cá na Terra, as mulheres são assassinadas, maltratadas, incompreendidas e expulsas de inúmeros espaços e direitos. Então, aqui eu quero retornar para vocês a minha imagem de Perla, pequenininha, quando na coroação de Nossa Senhora, eu cantava sempre, né? Minha mãezinha querida, mãezinha do coração. Essa Perla cresceu, né? Essa Perla virou mulher, essa Perla sentiu a estrutura patriarcal sobre ela, o machismo sobre ela, e então tudo isso vai fazendo com que cada uma de nós, tenho certeza que quem está nos ouvindo também tem na sua experiência essa percepção, né, de poder fazer essa pergunta, de qual o significado que tem para nós pensarmos uma mulher rainha do céu, enquanto muitas são assassinadas, maltratadas, incompreendidas e expulsas de inúmeros espaços e direitos. Digamos, né, uma outra pergunta, qual o significado de coroar Maria todo mês de maio, enquanto milhares de mães não conseguem alimentar seus filhos, dar educação, casa e um mínimo de lazer para seus filhos? Será que Maria, ainda hoje, se importaria em ser ou não coroada? Digamos, qual o significado dos dogmas quando eles não representam realidades concretas, mas sim sustentam a preocupação masculina, moral, sob o corpo de uma mulher? Logo, as mulheres e nada refletem, logo, né, em relação às mulheres, nada refletem as violências que os corpos femininos sofrem a cada minuto em nosso país. Será que Maria, se ela chegasse hoje, né, se ela pudesse estar assim, de corpo e alma, no meio de nós, será que ela não iria falar dessas coisas? Ela não iria estar no meio dessas mulheres? Ela não iria dizer dos processos de injustiça que acontecem com as mulheres, né, e que isso não faz parte do reino do filho dela, né? Então, digamos, qual o significado teve na história e para a história das mulheres Maria ser equiparada aos grandes guerreiros, denominada guerreira vitoriosa, em tempos das guerras das conquistas, enquanto o sistema colonial violentava, escravizava e abusava dos corpos das mulheres? Digamos, qual o significado das devoções populares, uma vez que exercem um ciclo vicioso de pedir e esperar graças, gestos estes incapazes de subverter a ordem, como canta Maria de Nazaré no Magnífica. Então, nós, né, teólogas feministas, não queremos destruir ou deturpar a imagem de Maria, mãe de Jesus, mas ver em perspectiva feminista é buscar trazer luzes para nossos dias. É necessário dizer que, como mulheres, como corpos que experimentam as inúmeras violências do mundo patriarcal, como corpos capazes de gerar e nutrir, somos suficientemente capazes de redizer com Maria a história das mulheres. Assim podemos dizer de tantas Marias de nossos dias, das suas dores, das suas alegrias, das suas conquistas e das suas exclusões. Estou terminando. Do quanto ainda hoje as mulheres são cooptadas pelos interesses masculinos do mundo patriarcal e capitalista, extremamente racista, e no caso das Américas, ainda tão colonialista, né, na sua estrutura. Então, o que eu estou tentando deixar explícito, estou tentando fazer com que isso fique de uma maneira mais clara, é que a história é feita de caminhos, né? De escolhas, de alternativas. E um grupo de pessoas há séculos, com sua raça, cultura e religião, tem fixado o caminho para todas e todos seguirem como o único caminho possível. Tem determinado que esse caminho único é verdade absoluta.
E as teólogas feministas estão apontando que dentro da história contada pelos homens, somos muitas e também muitos, né? Somos plurais, homens e mulheres, independente do gênero. O mundo é um vasto lugar de crenças, de culturas, de amores, de sabores, de perfumes e de cores. Não há espaço para falas universalistas no sentido de uma verdade inquestionável. E aqui uma percepção, né, a partir dos próprios textos bíblicos, né, sejamos então Pentecostes, né, nos entendendo a partir de muitas maneiras de ser, das nossas formas diferentes de ser, né, daquilo que se parece uma fala diferente, mas que no fundo quer dizer a mesma coisa. Então, para concluir, se a terceira pessoa da Trindade é um espírito, arruá, né, que em hebraico é uma palavra feminina, onde tudo é gestado no grande ventre da Mãe Terra, e tão lindo, né, no vídeo aí do Milton Nascimento, aquelas mulheres segurando e agarrando a terra e parindo no solo, né, onde tudo é gestado no grande ventre da Mãe Terra, está mais do que na hora de nós, cá na Terra, entendermos que somos filhos e filhas em igualdade de dons e direitos, mas também que somos diferentes, como em qualquer pequenino lar. Somos diferentes mesmo sendo gerados e educados pelos mesmos pais. Portanto, uma nova Mariologia, mais inclusiva, mais acolhedora, transformadora, daquela que se fez e está presente no caminho das cruzes e vai até o último instante, na vida e na morte. Se homens versam sobre Mariologia, ouçam as mulheres, acolham as mulheres, introduzam-nas nos mesmos espaços de poderes, aceitem todas as mulheres como elas são, respeitem suas dores, angústias e deem a elas direitos, como são dados a uma classe de homens. Não precisamos mais de falsos moralismos, de controles pelo medo, pela submissão ou subordinação. Precisamos de relações igualitárias entre os diferentes, tanto no âmbito da sociedade, especialmente do religioso, como no âmbito da sexualidade. Se a religião ou as religiões se fecham ou se fixam em normas rígidas e hierarquizadas, prevalecendo o moralismo ou o clericalismo, dizemos que não são mais capazes de produzir linguagem transformadora saudável. Se os símbolos de uma religião não expressam um todo, é preciso ser reformulado, não só para um lado da história, segundo o interesse das instituições, compostas por homens brancos, europeus, héteros e nobres. Se um símbolo não fala autenticamente a experiência, torna-se morto ou precisa ser alterado para fornecer um novo sentido. Obrigada por vocês me ouvirem, pela atenção de vocês. Obrigada, Perla, por essa rica contribuição e por nos colocar também alguns desafios, né, de repensar esta Mariologia que há tantos séculos vem sendo posta e muitas vezes imposta, né, pela Igreja, mas que bom que há mulheres, principalmente, que, como você, que estamos revendo, né, a partir das nossas realidades, das mais diversas realidades, uma outra forma de repensar a Mariologia, né? Ou as devoções marianas. Então, a Jéssica disse que tem uma pergunta. Jéssica, da Bia. Oi, Bia, que bom ter você aqui. Isso mesmo. A construção de uma Maria totalmente perfeita não é um instrumento de dominação masculina, indicando às mulheres um exemplo impossível de ser alcançado e favorecendo submissão e padronização? Posso responder? Obrigada, Bia. Sim, acho que isso é uma das coisas que eu acho que vai ficando bastante claro, né, quando a gente vai se deparando com
com os textos dos nossos processos de estudo, né? Quando você vai observando como é que funciona a estrutura patriarcal, né? Qual é a forma com que é organizada a sociedade, né? Então, é óbvio que essa Maria perfeita, porque vamos pensar, se Maria não tivesse todo esse adorno de perfeição, talvez ela não tivesse a devoção que tem, né? Então, no sentido assim, na devocional que eu digo, no sentido ainda de um estágio em que a gente esteja, de forma ainda, como eu disse, aliás, como disseram para mim quando eu entrei na teologia, né, que era ainda uma fé infantil, uma fé ainda pouco amadurecida, né? Então essa imagem da perfeição é sim para dominar, né? Para você estar preso a um papel, enquanto estes homens que construíram esses documentos oficiais, vamos dizer assim, eles vão controlando e continuando esse processo hierarquizado de poder e não abrindo espaço. Isso automaticamente reflete na sociedade, no sentido social-político, né? A mulher sempre teve muita dificuldade para alcançar seus espaços, enquanto a igreja ainda tinha uma grande voz, né? Que isso só vai sendo mudado pós-reforma, né? Então, quando entra num outro contexto da história, onde a racionalidade vai tomando mais força, né? Vai ganhando mais força, onde vai se mostrando em que não é somente o texto bíblico que contém a verdade, porque, como nós sabemos, o texto ele reflete uma experiência da comunidade, daquilo que estava acontecendo naquela época, né, que é muito diferente de hoje. Então, por isso até que eu coloquei na minha fala, me pautando em todas as coisas que nós lemos sobre as inquietações das teólogas feministas, que vai somando as nossas inquietações, se Maria se deteria, né, a todos esses títulos, a todas essas coisas, né? A própria forma devocional, ela é também uma forma de dominar, né? Porque você mantém um povo, você mantém as pessoas nessa estrutura de que você pede e não você busca, e você luta para alcançar. Não, pede que uma hora vai acontecer, né? Então, eu vejo que é exatamente para manter a submissão. Aí, se a Isabel quiser contribuir também, Isabel, acho que estamos aqui nessa conversa, né? Eu vejo que é muito importante reconhecer, né, essa mariologia, esses dogmas, né, que a igreja vem construindo sobre Maria e sobre as devoções populares também. É muito importante reconhecer, nomeá-las, né, dar nomes, como você fez, né, para que a gente não reproduza, porque mesmo nós mulheres corremos o risco de reproduzir, mesmo inconscientemente, né? Esse tipo de reflexão teológica. Por que eu penso isso? Isso que a Bia traz, né? Dessa mulher perfeita, que não é uma mulher real, né? Esse olhar para Maria, esse olhar que a igreja tem para Maria, não é a partir de uma mulher real, não é a partir da visão que Lucas traz no Evangelho, né, da Maria, que, sabendo que estava grávida, vai buscar, vai procurar a sua prima Isabel nas montanhas, faz todo aquele percurso para compartilhar com ela as suas angústias, né, de uma menina, adolescente e tudo mais. E hoje, quantas meninas, né? A gente sabe pelas estatísticas, cada vez mais meninas adolescentes estão engravidando e muitas vezes gravidezes fruto de violência, né?
Então, essa visão de Maria como uma mulher real, né, do seu tempo, de uma menina lá da Galileia, não se transparece, não é perceptível nesses documentos, né? O que nós percebemos mais é uma imagem de uma mulher perfeita e muito carregada de feminilidade, né? Esse essencialismo que é despejado, né, em cima das mulheres. E em consequência, que você já falou muito bem, e a Bia também colocou, com interesses de controlar a vida das mulheres. Então, colocando esse modelo de mulher, apresentando esse modelo de mulher em Maria, né, é o que, na verdade, para nós mulheres é um modelo inatingível, mas, por outro lado, para as mulheres que têm a devoção e que têm a fé, é uma forma da igreja controlar, né, os nossos corpos, a nossa visão de mundo, a nossa visão de Deus, inclusive, né, e a nossa própria autoimagem que fazemos de mulheres, né, como você bem colocou, nós somos uma diversidade de mulheres. E a igreja tenta colocar um padrão, uma norma, né, bastante rígida, através da figura e da visão de Maria. Então, por isso que eu acho muito importante reconhecer, sempre perguntar para esses discursos teológicos, né, quem escreveu, que você colocou muito bem, né, foram homens da elite branca, europeus, né, quem escreveu, qual o interesse que eles tinham, que você deixou bem claro, em cada período da história havia um interesse, né, defesa de interesses político, econômico e religioso também, né. Olha, quero comentar isso que comentário da Eliana. Isso é pura verdade. Apesar, Eliana, de eu ser branquinha, como a minha cidade é pequena, eu já disse, né, uma cidade pequena aqui no interior de São Paulo, então, no tempo em que eu era criança, a minha cidade era menorzinha ainda, então todo mundo conhecia todo mundo. Eu sou filha de pai pedreiro, meu pai construía casas, e minha mãe era costureira. Isso que você está dizendo é muito real até na minha experiência, mesmo não sendo, né, como você bem apontou, que só as brancas que poderiam coroar, mas também tinha o dado econômico, sabe? Eu não me recordo, não, me recordo sim, tinha uma anjinho no meu tempo que ela era de cor, mas quem coroava está exatamente dentro disso que você disse, era a neta do prefeito, era a filha de uma diretora de escola, sabe? Sempre tinha, né, um estereótipo mesmo, tinha uma hierarquia. Não, fulano é mais importante que você. Né? Isso, um status. E olha, Eliana, foi muito bom você dizer isso, porque me fez até recordar de uma sensação que eu tive. Eu era pequena, a primeira vez que eu saí de Anjinho, eu acho que eu não tinha 4 anos. E depois eu me lembro que, eu acho que eu devia ter já uns 5, 6, que eu fiz essa reflexão paradinha, olhando a coroação de Nossa Senhora, e eu me perguntei, pensei assim comigo, né? Quando será que eu vou poder coroar ela? Né? Ou seja, quando que eu vou ser digna de coroar a Nossa Senhora? Eu nunca fui convidada, né? Porque eu era filha de pedreiro e de mãe costureira, né? Minha família era pobre. Hoje meus pais têm uma vida melhor e tudo, mas quando eu era pequenininha, eu era filha de, né, uma família pobre como qualquer outra. A gente passou muita necessidade quando eu era criança. Minha mãe até demorou muito para ter meu irmão. Meu irmão tem diferença de 6 anos de mim, por conta de coisas financeiras. Então, assim, é interessante a gente observar mesmo, tanto o que a Isabel estava falando, as coisas que eu apontei, isso que a Eliana falou agora, que é mesmo nesse sentido em que a gente quer problematizar, né, Isabel? No sentido de mostrar que essa estrutura montada, ela não permite todas as pessoas lá dentro. E na nossa forma de entender, né, de compreender o Evangelho de Jesus, que é uma mensagem extremamente fraterna, solidária, de inclusão, está errado, né? Está errado. Então, como a Isabel estava reforçando a questão do modelo único de mulher, isso também não cabe nos dias de hoje. Como é que
a igreja ainda mantém seus documentos, além de toda a sua estrutura, né? É óbvio que, claro, que dentro da estrutura, vamos pensar assim, afeta mais ou diretamente quem está interessado em entrar dentro das, como que eu vou dizer assim, não é nem cargos, da administração da igreja, da condução, do pastoreio, né, que a mulher não pode nem ser diaconisa ainda. Então, assim, claro que essas questões afetam muito essas pessoas, mas nós não podemos esquecer que a religião, ela é doadora de sentidos, né? Ela é que mostra, que cria, né, que dá sentido para a sociedade. Então, essa postura que ela toma, por que, mesmo tendo um Papa Francisco que às vezes até diz algumas coisas mais abertas, mas não tem possibilidade de ecoar, de ultrapassar aquele mísero ponto que ele deu para uma mulher ser secretária lá num cargo importante no Vaticano, enfim. Porque por trás disso não consegue, não se muda, né? Não se mexe, continua. Todo padre que a gente vai ouvir na homilia, ele vai bater em cima dessa perfeição mariana, insistência da maternidade de Maria, da virgindade de Maria, que hoje nós até poderíamos conversar aqui sobre isso, mas nós não temos mais tempo. Mas, assim, tudo isso é algo que não corresponde às realidades de hoje. Então, o que eu gostaria de enfatizar de novo, porque imagino que no adiantado do horário, talvez nós não possamos caminhar muito mais, mais assim no sentido de que a gente possa perceber sempre que dentro dessa estrutura patriarcal, da qual desde o tempo de Jesus até os nossos dias, e até antes do tempo de Jesus, né? Quando a gente estuda também um pouco de aldeia indígena, de cultura indígena, a gente vê que há também um certo patriarcado, há uma hierarquização também dentro das tribos, mas esse é um outro assunto. Enfim, o que eu quero deixar bem enfatizado é que a gente possa perceber que dentro dos contextos da história, quando foi conveniente para esse sistema patriarcal, dentro ou fora da igreja, isso vamos pensar de forma mais ampla até, dentro e fora, como nós temos hoje até nas nossas estruturas sociais políticas, né, econômicas e tudo mais. Quando convém para o projeto patriarcal, aquilo se mantém, né, se enaltece, se repete, fala, enfatiza, cria-se festa, cria-se títulos e por aí vai. Então, fora disso, quando vai agredir o patriarcado, quando vai inverter o sistema, quando vai mostrar que isso está excluindo, então não se mexe, né, não muda, né? Então, a igreja está também sobre essa pedra, né? Ela está presa, infelizmente, nisso e precisava muito mudar, né? Mas que bom que tanto dentro como fora da igreja, né, há grupos, principalmente de mulheres, há homens também, mas principalmente de mulheres, reescrevendo essa história, né, construindo outras imagens de Maria, outras imagens também de Jesus, que nós vemos, outra, como você disse, é outra conversa, né, outras imagens de Deus, porque a imagem de Maria está muito atrelada à imagem de Deus também, né, desse Deus patriarcal, todo-poderoso, realmente em vista de interesses, né, de manutenção de sistemas de poder, de dominação, né, hierárquicos de dominação, e isso acaba repercutindo na sociedade, né, e também legitimando relações de dominação, relações hierárquicas, né, de poder em todas as esferas da sociedade, desde a família, né, das famílias. Então, Perla, esse assunto ainda nos deixa com gostinho de quero mais, mas o tempo já está se esgotando. Eu gostaria de te agradecer muito por compartilhar conosco esses teus saberes, as suas reflexões. Em nome de Católicas pelo Direito de Decidir, te agradecemos.
Agradecemos a todas que estiveram conosco nesta tarde, as perguntas, as manifestações, os comentários. Também quero agradecer a Jéssica por estar conosco neste trabalho tão importante, né, de operar o YouTube, a nossa sala desta live aqui nesse esquema virtual. Então, nós gostaríamos de convidar a todas e a todos a acessar as páginas de Católicas nas redes sociais. Estamos no Instagram, no Facebook também, no Twitter. E quem gostou desta conversa sobre Maria, sobre Mariologia, que dê um like para esta live, e se tiver alguma pergunta também pode deixar no chat do YouTube, que nós vamos seguindo a conversa. Então, boa noite a todas, obrigada, Bela, um beijo. Eu que agradeço. Obrigada, Isabel, agradeço muito a todas, viu? Um beijo, até mais. Beijo, tchau. Tchau.